Dando sequência aos nossos trabalhos, convido o desembargador Alberto José Tavares Vieiras da Silva, desembargador jubilado do Tribunal Regional da Primeira Região, foi seu fundador e primeiro presidente, professor de Direito Penal da Universidade Federal do Maranhão. Por favor, professor, desembargador, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Fique à vontade, pode fazer na mesa ou na tribuna. Senhores aqui presentes, dizia o padre Antônio Vieira no Maranhão que responder é coisa muito natural, porque até os penhascos mais duros respondem às nossas vozes com o eco. Não responder, dizia ele também, não é natural. Por isso que Deus fez aos mudos surdos, porque se eles ouvissem e não pudessem responder, rebentariam de dor. Eu estou aqui para responder, talvez para corresponder, e agradecer o convite muito honroso para estar na companhia dos delegados de Polícia Federal, que ornam a minha vida desde os 27 anos de idade, quando fui juiz federal substituto no estado do Maranhão. Quero também agradecer este convite e homenagear o deputado Lorival Gomes, maranhense, meu ex-aluno, que teve a coragem e sabe o quanto estará exposto daqui em diante, por ser o autor da PEC número 37. Mas eu creio que eu e todos os senhores e as senhoras estamos nos sentindo talvez como aquela figura das histórias de Alice no tempo do País das Maravilhas, quando o personagem do coelho maluco, cheio de relógio, sempre apressado e dizendo: estou com pressa, estou atrasado. Todos nós estamos com pressa, todos nós estamos atrasados, mas não somos coelhos malucos. Então, peço a paciência dos senhores, porque preparei até um roteiro para falar, no entanto, o tempo tão exíguo que não vai permitir que assim aconteça. E o caboclo maranhense tem um ditado que diz: a lei do tiro é ver a queda. Então, vamos ao tiro para ver se tem queda. Ora, em primeiro lugar, nós sabemos que a investigação criminal é o primeiro momento da persecução penal. É uma tarefa de natureza intelectual e uma tarefa de natureza física. Requer energia física para o seu cumprimento. É uma tarefa confiada por lei às polícias civis, à Polícia Federal e às autoridades militares, ressalvando o que diz o artigo 4º do Código de Processo Penal, que também poderão investigar crimes as autoridades ali mencionadas: CPI, autoridade alfandegária, autoridade sanitária, que a lei contempla. São estas. Não está, portanto, em jogo nada além da lei, porque nós estamos no campo do direito público. E no direito público prevalece o princípio da legalidade. A autoridade só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Se ela não autoriza, não se pode fazer nada. Então, a investigação criminal, que é o primeiro momento, é essa tarefa que tem uma das características básicas, que é a instantaneidade. Cometido o crime, o aparelho policial deve atuar, porque nos ensinava Edmond Locard. Na investigação criminal, tempo que passa é
verdade que foge. Investigação criminal não se concilia com jornada de trabalho normal. Policial é policial 24 horas. E eu costumo dizer que até dormindo. Não está subordinado ele, como, por exemplo, funcionários do Ministério Público e outras instituições, a uma jornada fixa de trabalho sem prorrogação de 8 horas. Esgotado aquele prazo da jornada de trabalho, ele vai repousar. Tem direito ao repouso diário, semanal, hebdomadário, como prevê a lei. E jamais nós vamos encontrar esse funcionário público comum disposto a participar dessas jornadas investigativas, que não são feitas só no gabinete, porque a autoridade policial sabe que investigação criminal é tarefa, muitas vezes, feita nos lugares inóspitos, atravessando valas putrefactas nos subúrbios, ruas esburacadas, à noite ou de dia, recebendo tiro e levando tiro. A autoridade policial sabe os perigos que arrosta a cada dia e não pode considerar que essas suas tarefas possam ser cumpridas por quem não recebeu o preparo adequado. Quando nós, juízes, ou então os promotores, eu fui promotor também, fazemos um concurso e tomamos posse, no dia imediato estamos exercitando todas as atividades. Juiz dá sentença, promotor oferece denúncia. Quando os senhores fazem um concurso para ingresso na carreira de polícia, quando aprovados, são matriculados numa academia de polícia e serão ou não delegados, de acordo com o resultado desse curso a que serão submetidos, travando conhecimento com 19 matérias que nós nunca, juízes e promotores, vimos no currículo normal da nossa faculdade. Como é que uma pessoa pode desempenhar atividade policial se ele não tem noção de documentoscopia, de papiloscopia, de técnica de abordagem, de preparo físico, conhecimento de artes marciais, manejo de arma, criminalística, levantamento de local de crime? Quando um policial chega na cena do crime, ele imediatamente, seja ele delegado ou agente policial, manda isolar o local do crime, não conversa, não dá entrevista, não fuma, não permite que ninguém fume, anota quem estava da família ou sem ser da família presente na cena do local do crime, chama, se for um crime de homicídio, por exemplo, com emprego de arma de fogo, os peritos pela ordem de entrada e de saída. Então, num crime de homicídio, quem entra primeiro é o técnico em balística, depois entra o plantista, depois o fotógrafo, penúltimo entra o médico legal e último o levantador de machos e rastros de fuga. Então, isso é tarefa técnica, isso é conhecimento que não se passa para leigos. Aquela figura mítica de Sherlock Holmes, ela só existiu na cabeça de Conan Doyle. Foi um médico que não prosperou na profissão e criou a figura de Sherlock Holmes. Cidadão que, deitado numa chaise longue, no interior do seu gabinete, fumando ópio, era drogado, né? Drogado. Os crimes mais complexos, ele dizia para o pobre do Watson, elementar, meu caro Watson. E sabe-se que só e apenas na cabeça de Conan Doyle e outros que se metem a investigadores criminais é que se faz investigação à sombra do ar-condicionado e à sombra da boa vida. Eu volto a dizer, investigação é tarefa de campo. Quem investiga corre risco da própria vida. Quantos já foram imolados nesses mistérios? Então, nós temos de procurar
verificar que essa primeira fase ela é a base de tudo. Mas a segunda, que é conferida ao Ministério Público, que é o oferecimento da denúncia, dizem eles, quem pode o mais, pode o menos. Isto é uma bobagem que não tem limites. Aonde está a craveira para dizer que investigação criminal vale menos do que ação penal? Eu digo pelo contrário. A investigação policial vale muito mais do que a ação penal. Por quê? Se não tiver investigação, se não tiver apuração congregada em autos de inquérito, não tem denúncia. Então, o que vale mais e o que vale menos, estabelecer um divisor comum entre quantidades heterogêneas, só cabe na cabeça daqueles que estão a padecer, ao que me parece, de lucidez ou então tomados por uma profunda crise de passionalismo. O Código Penal, a Constituição Federal, artigo 144, diz: compete a investigação de crime aos delegados civis das polícias estaduais, compete à Polícia Federal como Polícia Judiciária da União, às autoridades militares no caso de crimes militares, que são os crimes cometidos por militar contra militar em qualquer situação, por militar contra militar em serviço e em área militar. Isso é crime militar. Tirando daí aquelas que eu já mencionei, que estão ressalvadas no artigo 4º do Código Penal. Agora, procura-se fazer a apuração de crime através de procedimento investigatório. E o Ministério Público, eu repito, eu fui promotor também, o Ministério Público criou procedimentos investigatórios de crime. Pergunto, os senhores já se deram ao trabalho de ver quantos nomes recebem esses procedimentos? PIC, Procedimento Investigatório Criminal. PAC, Procedimento Administrativo Criminal. PUC, POC e por aí vai. As coisas vão de acordo com a criatividade do cidadão, ele cria o seu procedimento. Agora, o que é procedimento? Nós vamos ao dicionário jurídico de Pedro Nunes, no 2º volume, dizendo que o procedimento é um conjunto de regras ordenadas por lei. Não existe procedimento sem lei, porque o princípio do devido processo legal, que está na Constituição, assim recomenda. Que tipo de procedimento é esse, se nós sabemos que os procedimentos têm de ter tempo, capacidade da autoridade que investiga, regras milimetricamente traçadas que devem ser observadas. Procedimento indisciplinado, sem disciplina, o procedente não pode ser o senhor da ação, o senhor do ato, o senhor da investigação, sacrificando as liberdades individuais, e muitas vezes o procedido não sabe nem de que se trata, qual é o objeto daquela investigação preliminar. Então, procedimento investigatório que se faz sem forma nem figura de juízo é um atentado contra a liberdade do cidadão. E é mais, constitui crime de abuso de autoridade, se os senhores se derem ao trabalho de verificar o texto dessa lei. Mas as pessoas vão admitindo esses procedimentos administrativos, muitas por comodismo, outras por covardia, outras para querer agradar a mídia que está mal informada. Então, essa omissão, esses fatores é que levam exatamente à situação que nós nos encontramos. Procedimentos à margem da lei. Só se procede de acordo com a lei. Agora se diz, o Ministério Público pode investigar porque ele tem o controle sobre a atividade policial. Ele é o controlador da atividade,